casado, mas sozinho. Por que isso acontece? Você olha ao seu lado, tem um cônjuge, uma casa, uma vida a dois, mas no fundo sente um vazio enorme. Sente que está sozinho mesmo não estando só. Muitos vivem essa realidade em silêncio. Dividem o mesmo teto, a mesma cama, a mesma rotina, mas não compartilham mais o coração, os sonhos, nem as dores. Essa solidão dentro do casamento é uma das dores mais profundas que existem. Hoje vamos entender por que isso acontece e qual é a resposta da palavra de Deus. Ponto 1. Quando a comunicação acaba, a distância ela começa. No início do relacionamento havia muita conversa, interesse em saber como foi o dia, o que se passava ou pensava e o que se sentia. Com o passar do tempo, as palavras elas diminuem, as conversas ficam restritas apenas a assuntos práticos, contas, tarefas, cuidado com os filhos. Não há mais troca sobre o que se passa dentro de cada um. O silêncio, ele vai se instalando e cada um só fala ou só fecha o seu pensamento no seu próprio mundo. A sensação é de que é mais fácil contar a outras pessoas do que a quem mora realmente com você. Sem diálogo, uma barreira invisível, você não percebe, vai se formando entre vocês dois. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz algo maravilhoso. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Deus criou o casamento para haver comunhão, não apenas convivência. Para manter os corações unidos, é necessário voltar a falar com respeito e ouvir com atenção. Ponto 2. Quando as prioridades mudam de lugar. Muitas vezes, outras coisas passam a ocupar todo o espaço da vida. O trabalho, os estudos, os filhos, as redes sociais, a família de origem ou os amigos. Tudo isso ganha prioridade e o tempo e a atenção que deveriam ser de quem? Do cônjuge. Fica o quê? Ficam para o final, ficam para depois, quando já não há mais o quê? Disposição nem para se conversar. Mesmo que a intenção seja cuidar da família, o resultado é que a pessoa amada se sente deixada de lado, para trás, sem importância. Quando alguém se sente assim, vai se afastando cada vez mais. Mateus capítulo 6, versículo 33, olha que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vão e serão o quê? Acrescentadas. Serão acrescentadas. O casamento é uma aliança fundamental. É preciso organizar a vida para que ele não fique em segundo plano, pois sem atenção o amor vai se esfriando. Ponto 3. Quando as mágoas não são resolvidas, são colocadas embaixo dos panos. Nenhum casamento vive sem desentendimentos. Bota isso na tua cabeça, tá? Não, nunca tive uma discussão. Não, nunca falei uma palavra mais dura pro meu cônjuge. Para com isso. Todo casamento vive de desentendimentos. Palavras duras ou atitudes que ferem, ok? O problema não é o erro. Não é o erro. Mas o que se faz depois desse erro. Quando não há reconhecimento, nem pedido de perdão, olha isso, nem disposição para perdoar, a mágoa vai ficando guardada lá no coração. Ela cria uma parede invisível entre os dois. Cada um convive com o outro, mas carrega dentro de si ressentimentos antigos. Por medo de se machucar novamente, a pessoa se fecha e não se entrega mais de verdade ao outro. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. O perdão é uma decisão. É a única forma de derrubar as barreiras e voltar a construir confiança e intimidade entre os casais. Ponto 4. Quando a expectativa não corresponde com a realidade. Muitos começam a vida a dois com uma ideia perfeita de como tudo deve ser no casamento, sem defeitos, sem dificuldades, com compreensão total.
quando a rotina chega e aparecem as limitações, os erros, as diferenças, vem a frustração. A sensação é de que não é isso que eu esperava, não. A pessoa passa a olhar apenas para o que é falta e não para aquilo que existe já no seu casamento. Essa visão, ela distancia, né? É uma visão que te faz se distanciar, faz com que ela se sinta sozinha, mesmo estando o quê? Acompanhada. Romanos capítulo 15, versículo 2 diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo, ou seja, ao seu cônjuge, ao seu próximo, visando o bem para a edificação. Guarda isso, para a edificação. Ninguém é perfeito. O casamento é um caminho de crescimento conjunto. Precisa de dois, não é você sozinho. Diferenças e o valorizar o que se tem. Valorize aquilo que você já tem e construa, edifica algo melhor ainda. Ponto 5. Quando Deus não está no centro da união. Muitos casamentos são construídos apenas sobre sentimentos, atração ou condições materiais. Quando esses fatores mudam ou acabam, não resta mais nada para sustentar a relação. Sem a presença de Deus como alicerce, cada um segue o seu próprio caminho. Os sonhos se separam e o vazio aumenta. A solidão surge porque a base, que deveria ser firme, ela é frágil e passageira. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E essa rocha, você que está me ouvindo, chama-se Jesus Cristo. Quando Deus faz parte da relação, o amor tem um alicerce que não depende apenas das condições, aquilo que está ao seu redor, olha, e principalmente condições humanas, mas da fidelidade ao Senhor. Se você se sente casado ou casada, mas sozinho, sozinha, saiba que essa situação não é definitiva. Analise a comunicação, as prioridades de vocês, as mágoas guardadas e libere perdão, ou peça perdão, as expectativas e o lugar que Deus ocupa em sua casa, em seu lar. Há caminho para restaurar a união e voltar a ter uma convivência verdadeira entre vocês. Não desista, pois o Senhor pode renovar o amor e a comunhão sobre vocês. Receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, agora e para todos sempre, que possamos falar juntos. Amém. Que Deus abençoe